Steam Machine. Só se fala em Steam Machine. Cara, eu não consegui escutar outra coisa na internet a não ser o Steam Machine. E isso é muito legal, tá? Vamos começar que o Steam Machine é muito legal. Eu não vi aí no vídeo de lançamento, só vi as notícias do Steam Machine, mas a questão é que a Valve, a dona da Steam, sim, o Gabe, né? Nosso querido Gabe, eles vão lançar um console, né? Vão lançar um console de mesa, eles já têm o Steam Deck, e agora eles querem lançar um console de mesa parecido com o PS5, o Xbox, que você conecta na TV e joga, cara. E que tem acesso a Steam, que é a coisa mais incrível. Mas tem muitos mas por aí. A gente vai comentar um pouco, tá? Esse vídeo vai ser uma análise mais técnica do Steam Machine. Eu trabalho com TI hoje, eu sou técnico de informática pleno e administrador de redes, então eu consigo dar uma análise mais técnica sobre o hardware que tem ali, as peças que tem ali, e se aquilo ali realmente vai bater de frente com os seus concorrentes, né? Que é a Nintendo, a Sony e o Xbox. Então, vamos dar uma olhada no vídeo de lançamento. Eles lançaram algumas outras coisas ali que eu não gostei junto, mas a gente vai dar uma olhada. A gente tá aqui com o vídeo no canal da Valve mesmo, Steam Hardware Announcements. Vamos ver. Tá falando que esse aqui é o Steam Deck, né? Um console de mão poderoso. Muito bonito, Steam Deck. Tá. Aqui ele tá falando, né, que hoje eles não vão falar sobre o futuro do Steam Deck, né, eles vão falar sobre o futuro dos novos hardwares da Steam, que vão ter 3 novos anúncios, né, de PC Gaming. 2026 já? Cara, eu vi, tá, esse controle, que coisa feia. Meu Deus. Cara, parece um pedaço de pão, parece um pão de forma esse controle. Então, vamos dar um pause aqui, né? Que dá pra dar uma olhada legal no controle. Ele falou que aqui os analógicos, né? Eles são Hall Sensor, né? Utilizam tecnologia magnética, então não tem drift. Cara, mas esse controle, assim, eu achei ele muito feio, tá? Ele parece um pedaço de pão enorme. Não acho que ele seja muito confortável. Me lembra muito aquele controle cachorrinho da Nintendo, lá do Nintendo Switch. Esses trackpads aqui, que são touch, né? Falam que funciona muito bem no Steam Deck, eu nunca testei, mas falam que isso funciona muito bem. E provavelmente eles lançaram isso junto com o Steam Machine, porque o Steam Machine é um computador, né? A gente vai falar sobre isso. E você vai precisar mexer ali com o mouse e tal, então daria para fazer com o controle. A grande questão é, isso aqui vai vir junto com o Steam Machine? Eu acho que deveria, né? Se o Steam Machine é um console, deveria vir junto com o Steam Machine. — 35 horas de bateria, bom. Interessante para carregar. Podia ter uma dock, né? Vamos lá, chegou a hora. Cara, ele é bonito, tá? Nossa.
Cara, vamos parar um pouquinho aqui, ó. Deixa ele colocar isso aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho. Cadê? Eu quero pegar um frame aqui, ó. Olha o tamanho disso, tá? Isso aqui é muito, muito compacto, tá? A gente tá falando de um computador. Isso aqui é um computador, cara, muito pequeno. Muito pequeno. Até para padrões assim de mini PC, para você montar um mini PC, chegar num tamanho desse aqui é absurdo. É muito difícil, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como eles chegaram nesse tamanho, que é muito interessante. E também contrasta com a parte ali do desempenho que isso aqui vai ter, né? Peças menores têm desempenho menores, né? Legal, essa parte de trocar a frente dele, né? Isso é bem... Olha isso aqui, cara, do lado da TV. Assim, não dá pra negar que o design dos últimos consoles que eu tenho visto, né? O Xbox, o PS5, o próprio Nintendo Switch, a Steam Machine é o design mais legal. É o mais legal que eu já vi. Lembra o GameCube, né? Lembra o GameCube. Tá. Ele tá falando que aqui ela vem equipada com uma GPU da AMD, né? Já imaginava. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, mas ele fala que consegue rodar jogos em 4K 60 FPS com FSR. Não sei, tá? Vamos lá. Ali roda o SteamOS. Interessante, então aqui que ele fala, ó, que o Steam Machine ele é um PC, tá? Então a gente tem que ter muito isso muito bem entendido isso, né? O Steam Machine ele não é um videogame, ele não é um console, ele é um PC. Né? Ele foi feito como PC, ele simplesmente roda uma interface ali que é o Steam Big Picture, né? Para parecer um console, mas ele é um PC. Diferente de um console real que não tem funcionalidade de PC, não roda um sistema operacional por trás. O Steam Machine roda um sistema operacional que é baseado em Linux. Agora eles vão falar do VR, né, o Steam Frame. Eu não sou muito fã de VR, mas tem crescido bastante ultimamente os lançamentos de VR. E é interessante se for um preço bom, né? Esse Steam Frame me lembra... Quem curte anime mais das antigas vai lembrar. Me lembra o VR do Sword Art Online, mano. Muito parecido. Os controles bem parecidos com o Quest, né? Vou dar uma olhadinha aqui pra frente. Ali é basicamente falando do VR mesmo. Tá, e vai sair no início de 2026, early 2026. Acho que é. Shipping, né? Chegando em 2026. Então, pra gente dar uma olhada realmente nas especificações do Steam Machine e ver o que ele consegue entregar e se realmente a promessa da Valve ali é verdade, né? Então, roda o SteamOS, né? Tem um formato compacto, cara, muito pequeno. Nossa, muito pequeno mesmo. Tem o Wi-Fi 6, bacana, mas acho que ninguém vai usar isso aqui no Wi-Fi, né? Disponível com dois tamanhos de armazenamento, 512 e 2 TB. Beleza, 512 já é um bom armazenamento para um console inicial.
E aqui, né, a grande polêmica que eu acho uma grande afirmação, assim, é que os jogos vão rodar 4K 60 FPS com FSR, né, que é a tecnologia de upscaling da AMD. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso aqui. Roda o SteamOS, é um computador, né, e acho que é isso. Tem aqui Aqui ele tem duas entradas USB, vai ter uma micro SD interessante, dá para colocar um armazenamento micro ali, né? Uma DisplayPort, uma HDMI, dá para conectar em duas telas, conector de energia, Ethernet e mais algumas USBs aqui, inclusive uma USB-C. Interessante. Tá, vamos lá para o processador. Então a gente tem um processador aqui de arquitetura Zen 4 da AMD, é um 6/12, né? Então ele tem 6 núcleos e 12 threads. E ele alcança aqui até 4.8 GHz com uma potência de 30 watts. O que a gente entende disso aqui, tá? É um processador ali perto da geração Ryzen 7 da AMD. Porém, 6/12 ele já começou a ficar um pouco para trás em questões de processadores, tá? Então não é um processador tão atual assim. E também a gente tem a questão da potência, né? Se a gente comparar ali com um processador de desktop mesmo, aqui a potência dele de 30 watts ela é muito menor. E o porquê que ela é menor, tá? Até o gigahertz aqui. Porque isso aqui é um chip de notebook, tá? Isso aqui não é um chip... não é tecnicamente um chip de notebook, mas é um chip integrado, né? Um chip soldado na placa. Funciona como chip de notebook gamer. Isso aqui, ele é menor, o TDP aqui, né? Menor a potência, para que ele não sobreaqueça tanto, né? Por ser um chip de notebook, o espaço ser muito mais restrito, ele tem que ser menor, senão ele vai sobreaquecer. E aí a gente tem um problema, tá? Porque, pela lógica, tá? Fazer uma comparação simples para ficar mais fácil de entender. Quanto mais energia um processador recebe e consegue administrar, mais poderoso ele é, tá? Se ele recebe menos energia, menos poderoso ele é. Aqui a gente tem um chip que está sendo capado para conseguir rodar, né, no dimensionamento ali do Steam Machine. Então ele tem a potência diminuída e com isso a gente tem menos desempenho do que realmente teria em um processador de computador. Isso aqui é ruim? Não, tá? Tem que ver isso aqui funcionando, não dá para dizer qual que vai ser a potência disso aqui real. Mas cara, pro tamanho dele aqui, tudo vai depender do preço. A gente tem chips integrados ali que funcionam em notebooks, funcionam no Steam Deck, que são muito bons. E aí aqui a gente chega na placa de vídeo, né? Aqui a gente também tem uma placa de vídeo da AMD, né, com RDNA 3, o chip, a arquitetura dele, uma frequência de 2.45 GHz e uma potência térmica de 110 watts. O que a gente tem aqui, tá? Nesse chip gráfico? A gente tem algo próximo de uma RX 7600, tá? Você vai poder ver ela aqui, ó. RX 7600. E o que ela consegue entregar, tá? Porque aqui entra a parte da questão do 4K, né? Isso aqui tá muito ligado à placa de vídeo. Então, pra gente conseguir rodar um jogo em 4K com 60 FPS constantes, né? A gente precisa de uma placa muito poderosa. Então, poucas placas hoje no mercado, assim, de mediana para baixo, né? A não ser as high-ends, conseguem entregar isso constante. Então, a 7600, que é a placa mais próxima disso aqui, né? Pra gente ter uma comparação. E esse aqui é um pouco mais fraco que a 7600, porque, né, é um chip integrado, que nem eu disse, ele tá capado, né? Pra poder rodar ali dentro. Ela entrega um bom desempenho, sim, em Full HD. Tá? Então ela é uma placa voltada para o Full HD, para 1080p, onde ela consegue entregar todos os jogos atuais com um desempenho de 60 FPS. Alguns jogos tem que diminuir ali a qualidade gráfica, mas ela consegue. Quando a gente sobe para o 4K, a gente precisa do FSR, que é o que a Valve está prometendo, né? Rodar 4K 60 FPS com FSR, mas eu acho um salto muito absurdo, tá? Do Full HD para o 4K, cara, é um salto gigantesco. E eu acho difícil conseguir rodar todos os lançamentos a 60 FPS, tá? E ainda com o uso do FSR. O FSR é uma tecnologia boa, eu gosto dessas tecnologias de upscaling, mas eles são muletas, né? Eles são tecnologias assim que eu não acho que eles têm que ser necessárias.
O console ou a placa de vídeo ela tem que entregar um desempenho bruto bom, pelo preço que eu tô pagando. E aí, caso chegue um momento que ela não consiga mais suprir, eu ligo o FSR para dar aquela muleta, né, aquela mãozinha para ajudar. Então, se eu tenho que usar o FSR para conseguir chegar naquela qualidade, eu não sei se isso é interessante. Eu diria que mais realista se a Valve tivesse falado que ia rodar todos os jogos atuais e lançamentos em Quad HD 60 FPS com FSR. Aí eu concordaria, tá? Memória 16 GB, quantidade boa, né? Aqui também tem um porém, tá? 16 GB hoje já está se tornando para os jogos atuais uma quantidade, para os lançamentos, na verdade, né? Uma quantidade mínima, né? Requisito mínimo. Se a gente for ver todos os jogos lançamentos atuais, a gente vê que o requisito mínimo é 16 GB. E esse console aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A gente não consegue fazer um upgrade disso aqui. Eu não consigo aumentar a memória porque ela também é soldada na placa. Então é 16 GB e é 16 GB. Não tem saída disso aqui. Mas não é ruim, tá? Podia ser 8. 8 seria péssimo, seria horrível. Não é ruim. Aqui a gente tem o console, a gente pode ver que ele é bem pequeno, bem compacto, né? O design bem interessante. E a gente vai ver algumas coisas aqui. Principalmente quando a gente vê o console por dentro, eu quero falar um pouquinho dele. Aqui, ó, essa parte aqui é maneiro. Então a gente consegue trocar, né, as caps da frente aqui. Ó, esse aqui parece mais uma madeira, né? Bem interessante. Tem esse aqui, ó, do Team Fortress. Pô, muito maneiro esse aqui, vermelho. Eu não sei como que vai ser isso, né? Se na hora da compra você vai poder escolher qual personalização você quer. Eu acredito que sim, se for, muito legal. Ele sai magnético, né? Aqui na frente, ó, bem interessante. Ó, tem esse... Cara, esse aqui é muito legal. Consegue mostrar as informações aqui na frente. Pô, muito maneiro. Muito maneiro. Vamos dar uma olhadinha agora, ó. Aqui, ó, essa parte aqui, ó. Por dentro da máquina, né? Então eles vão mostrar o que tem dentro da Steam Machine. E a gente vai dar uma olhada. Então, esse aqui é o Steam Machine, tá? Por dentro da carcaça, né? E o que a gente consegue ver nisso? Essa parte de baixo aqui é onde realmente vão estar todos os componentes, né? Onde vai estar o chip gráfico, o chip de CPU e as memórias soldadas. E toda essa parte de cima aqui é um grande dissipador, tá? Então isso aqui, toda essa parte de metal em cima, ela serve para dissipar o calor dos chips aqui embaixo. E cara, esse projeto aqui é bem bacana, tá? Porque a gente consegue ver que o dissipador é muito grande e realmente ele tem que ser para conseguir dissipar o calor dessa máquina, porque não tem espaço, né, para a máquina ali dentro respirar. Então ele tira todo o calor aqui pro dissipador, que tem alguns heat pipes de cobre que são excelentes, é a melhor coisa para poder dissipar. E ele manda, deixa eu ver se ele mostra aqui a parte de trás. Mostra, ó. Ele manda para um cooler aqui atrás, é um cooler, uma fan. Ele manda para uma fan aqui atrás que joga o calor para fora, né? Provavelmente ele puxa o ar para resfriar a máquina de baixo. Deixa eu ver. Não, embaixo não tem. Embaixo a gente vai ter... A gente consegue dar uma olhadinha aqui. A gente tem o SSD, né? Então ficou bem interessante aqui para poder trocar. Você consegue aumentar o armazenamento. Então mesmo que você compre um de 512 GB, que é o mais básico, você pode comprar outro e trocar aqui. Você só vai ter que reinstalar o sistema, né? Mas acho que vai funcionar tranquilo. Cara, do design aqui eu acho bem interessante. Acho que não vai ter questão de aquecimento nesse Steam Machine. Ficou muito bom mesmo. A não ser que você tente rodar um jogo ali em configurações astronômicas, acho que não vai ter problema. Ó, bem bacana aqui, mostra ele à frente dele, né? Cara, bem interessante. Então, vamos falar um pouquinho sobre pontos positivos e negativos, tá? O que a gente pode esperar da Steam Machine e qual que é o público que eu acho que a Valve tinha que mirar. Então, a Valve, ela tá prometendo um desempenho alto, tá? 4K 60 FPS, mesmo com o FSR, é um desempenho elevado. Eu não acho que ele vai entregar isso, acho que ele vai entregar um Quad HD 60 FPS. Isso seria mais realista com o uso do FSR. E aí já tá muito bom, dependendo do preço, claro, né? Mas já estaria muito bom.
Aí a gente tem algumas coisas, tá? A gente tem alguns pontos pra quem que esse console é e pra quem não é. Eu acho que esse console, ele é pra aquela pessoa que já tem um PC gamer, mas às vezes quer sentar no sofá e quer jogar uma coisa simples, tá ligado? Não quer ligar o computador, não quer ter que entrar na Steam e fazer toda aquela maracutaia pra jogar. O cara liga ali na TV e joga, né? Eu acho que pra essa pessoa que já conhece o console, isso aqui vai ser muito legal, vai ser um item muito bacana. E pra pessoa que não tem nenhum outro console, tá? Eu acho que pro público novo, né, que não conhece a Steam, eu acho que inclusive é o público-alvo que a Steam tinha que focar, né? Só que daí a gente tem algumas questões. O Steam Machine, ele não é um console, né? Ele é um computador. Ele roda um Linux com uma interface gráfica da Steam na frente. Então ele é um computador. E qual que é o problema disso? Aí você me fala, Samuel, mas roda os jogos, vai funcionar tudo certinho. Não vai, pô. Não vai. Sabe por que não vai? Porque os jogos não são feitos para o computador. Os jogos hoje eles são focados nos consoles atuais e para a geração atual. Então as empresas elas olham o PS5 e elas criam jogos que rodam no PS5. E aí depois sai um port pro PC e a gente que é PC gamer sabe que sai sempre muito cagado e não funciona, né? Então isso é um problema, né? Porque se os jogos não são feitos para Steam Machine, eles são feitos para os consoles e depois o port vai rodar na Steam Machine, a gente pode esperar desempenhos muito ruins de jogos atuais e uma vida útil do Steam Machine muito menor do que o console normal, né? O console normal da Sony, do Xbox leva ali, tem o que? Uma vida útil de 6 anos. Eu diria que o Steam Machine teria uns 4, 5 anos no máximo por conta dessa questão, né? Então, eu acho que vai ser muito difícil uma pessoa casual se adaptar ao Steam Machine. Porque hoje nos consoles, se a gente pega um PS5 e a gente abre um jogo, a gente tem duas opções de desempenho, tá? A gente tem modo qualidade, né? Que é para aquela pessoa que quer jogar na qualidade máxima. E a gente tem o modo desempenho. Mas quando a gente vem pro PC, a gente tem muitos modos, né? A gente tem acesso a toda a configuração ali de gráfico. E aí a pessoa tem que entender que com essa configuração, talvez daqui a uns 2, 3 anos, ela não vai conseguir jogar os jogos atuais na qualidade máxima, tá? Esse console não é para quem quer jogar na qualidade máxima. Se você quer sentar na sala e ter a melhor experiência possível, compra um console, tá? Compra um PS5, compra um Xbox ou compra um Super PC Gamer, né? Esse console é para quem quer jogar uma qualidade boa, mas entendendo a limitação dele, né? Então é um console custo-benefício, a gente pode dizer assim, sim, né? Então vamos falar alguns pontos positivos e negativos. Pontos aqui desse lado vai ficar os pontos positivos e aqui os negativos. Então vamos lá. Ponto positivo para mim é o design, muito compacto, muito bonito. Você pode levar para qualquer lugar. Se você for viajar, você consegue levar ele, tá? Então para mim é um ponto muito positivo. A Valve acertou muito. Agora um ponto negativo: configuração mediana por possível preço, tá? Então a gente sabe que o Steam Deck não veio pro Brasil, né? A gente só teve o Steam Deck a partir de exportação e o preço foi absurdo para o que ele entrega, foi muito absurdo. Então eu acredito que a Steam Machine a gente possa esperar a mesma coisa, e se vier um preço acima dos 3.000, 3.500, eu acho que é dinheiro jogado fora. Realmente vai ser uma coisa só para entusiasta, e aí realmente eu vou ficar muito triste. Mas para mim o preço ali relacionado à questão das peças, né, do desempenho que ele entrega, é um grande ponto negativo por enquanto, né? Se o preço for bom, vira um ponto positivo. Então, outro ponto positivo para mim é o acesso à biblioteca Steam. E isso pra mim é o principal, cara. A gente tem na biblioteca da Steam preços absurdos, cara. Então hoje a gente tem, por exemplo, na loja da Sony, vendendo jogos a 400, 450 reais, às vezes até mais, né? Alguns outros jogos aí. Na Steam, cara, a gente tem jogos por 200, lançamento, a gente tem promoção o ano inteiro, tem jogo. Você compra jogo por 5 reais, entendeu? Você consegue comprar jogo por 5, 10 reais, 20 reais, você consegue comprar muito jogo bom.
muito jogo bom mesmo, entendeu? E você tem acesso a muita coisa barata, então o custo-benefício em questão de jogos vale muito mais a pena, vale muito mais a pena. Então, para mim é um ponto muito, muito positivo. Um outro ponto negativo para mim é a questão da compatibilidade com jogos, tá? A gente já viu isso no Steam Deck. Ele roda um Linux que tem ali um código, né? Não cheguei a ver bem como que a Valve faz isso, mas o SteamOS ali, que é a distribu, né? Que a Valve criou do Linux, ela compila o código do jogo, mesmo que ele não seja feito para o Linux, que ele seja feito para Windows, por exemplo, e faz ele rodar no Linux, faz ele rodar ali. Só que isso não é perfeito, né? Então a gente tem bugs e o suporte da Valve não é o melhor, então para mim isso é um ponto negativo. A gente pode ter muito jogo ali que não seja totalmente compatível e a pessoa vai ter bugs jogando. Bugs que talvez ela não teria jogando em outro console. Cara, a gente tem a questão do valor. Acho que tudo vai depender do valor, né? Vendo isso aí, você tem que colocar na balança se esse console é pra você. Eu acho que se você quer só jogar videogame, não se importa com o melhor gráfico possível, com o melhor FPS possível, né? Se você se contentar ali com uma qualidade boa e com um desempenho ok, esse console vai ser totalmente pra você, né? E você vai lucrar muito, porque os jogos na Steam são muito baratos. Inclusive, por ser um Linux, a gente vai ter compatibilidade com muitas outras coisas ali, né, que eu não posso falar aqui, mas, né, você consegue instalar ali muitos jogos antigos de outras formas e vai conseguir jogar. Então isso é bem interessante, né? Alguns emuladores e tal aí para preservamento, né? Preservamento, essa palavra existe? O preservamento, né, de jogos antigos, você vai conseguir jogar no Steam Machine pelo fato dele ser um computador, isso é bem interessante. E aí a gente chega na questão do valor, cara. Pra mim, um valor justo, né, pro Steam Machine seria em torno de 3.500 por conta do desempenho dele, porque com o desempenho dele eu conseguiria montar uma máquina hoje, um computador com esse valor. Claro que não compacto da forma que o Steam Machine é, mas conseguiria montar um computador por esse valor, com um desempenho bom, com um desempenho bem parecido, ou até melhor, dependendo ali da época que fosse montar e da onde eu pegasse essas peças. Então, vai tudo depender do preço. Eu acho que se chegar a $500, que é mais ou menos esse valor, né, de 3.500 com as taxas aqui pro Brasil, seria um ótimo valor, seria totalmente comprável. Eu compraria sem pensar duas vezes. Mas eu acho difícil, eu tô vendo em alguns fóruns ali no Reddit do pessoal falando que talvez chegue a $800, $900, que daria uns 8 mil. E cara, aí é absurdo. Aí é item de colecionador, entendeu? Aí a Valve vai errar feio. Então eu espero muito que chegue no valor bom e que venha pro Brasil, cara. Porque se não vier pro Brasil, a gente vai depender de exportação. E aí o cara vai exportar e vai vender aqui por 5, 6 mil reais. E isso não vai ser nem um pouco viável. Então, acho que é isso. Se você gostou aí, o que você acha? Você compraria o Steam Machine? Você acha que vai ser um bom videogame? Lembrando, né, ele não é um console, é um PC. Mas a maioria das pessoas vão usar como um console. Então, você compraria? O que você acha aí? Me diz aí no comentário, beleza? Tamo junto, valeu. Falou.